computador e agora eu vou compartilhar a tela, então, para fazer essa breve exposição aqui desses pontos, tá? Muito bem. Então, qual é a ideia aqui? É falar um pouquinho sobre a introdução e fundamentação teórica. Esse material foi preparado pela Júlia Schaeffer, que foi uma aluna minha de mestrado, e eu achei que ela fez tão bem o material que eu tenho usado o material dela e dado crédito para ela, né? Porque acho que ficou muito bom, muito bom. Então, tem só uma breve introdução. A ideia aqui é que realmente, né, o conhecimento científico tem um aspecto que o diferencia de outras formas também válidas de conhecimento, como conhecimento do senso comum, como conhecimento religioso, por ter uma natureza cumulativa, né? E aqui a ideia de que a ciência avança passo a passo, né? E que, na verdade, nós avançamos em relação aos teóricos e pesquisadores que que vieram antes de nós, tá? Então, tem algo importante do ponto de vista da redação científica que deve transmitir esse senso de progressão no campo, né? E o que é importante dizer aqui? Né? De que o que nós sabemos hoje sobre memória, nós sabemos mais do que sabíamos há, por exemplo, 5 anos atrás, há, por exemplo, 10 anos atrás, né? Isso vale para qualquer área do conhecimento. Um outro ponto importante diz respeito ao tipo de linguagem, né? Um texto científico, ele não é necessariamente um texto opinativo, né? Existem várias formas de literatura e a literatura científica tem as suas especificidades, né? Então, você pode ter um texto na forma de prosa, sei lá, poesia. O texto científico não se presta a isso, né? O texto científico busca uma linguagem clara, busca evitar o uso de ambiguidades, né? Tende a uma linguagem neutra, objetiva, né? E, basicamente, num texto científico, tem uma fundamentação, né, teórica que deve ser gradualmente construída, tá? Como é que isso se dá na prática, então? E quais são os elementos do texto científico? Nós temos os elementos pré-textuais, que têm a ver com o título, as informações sobre os autores, o resumo, as palavras-chave. Então, quando vocês acessam o artigo, tudo isso pode ser visualizado. E vocês têm os elementos pós-textuais, que são as referências, os anexos e os apêndices. Mas são os elementos textuais, propriamente ditos, aqueles que mais nos interessam. Então, geralmente um artigo empírico, ou seja, um artigo que é redigido a partir de um estudo que envolve coleta de dados empíricos, ele tem uma seção de introdução onde está ali apresentado o referencial teórico. Logo a seguir tem uma seção de método, tá? E geralmente nessa seção tem informação sobre qual é o delineamento do estudo, ou seja, que tipo de estudo é feito, e nós falamos sobre isso na aula passada, quem são os participantes do estudo, quem são, então, os sujeitos, ou a amostra, né? Mas hoje nós, nas áreas de humanas e ciências sociais, nós chamamos de participantes, né? Quais são os procedimentos de coleta, os procedimentos de análise, os aspectos éticos, né? E quais são os instrumentos utilizados. Depois vem uma seção onde os resultados são relatados. Então, ali os autores reportam os principais achados do estudo, tá? Na seção seguinte, é a seção onde os autores discutem os resultados obtidos no estudo à luz da literatura revisada. Tá? Pode ocorrer, né, de que o artigo apresente resultados de discussão juntos.
pode ser, e o mais comumente é que não aconteça. E depois tem uma sessão de conclusões e considerações finais, onde eventualmente pode ser apresentadas aí as implicações para a prática, para as políticas públicas, implicações para a prevenção, questões relacionadas às limitações do estudo, enfim. Tá? Então, e isto é estrutura, né? É o esqueleto de um artigo científico, especialmente um artigo científico de natureza de uma pesquisa empírica. Tá? O que nós vamos nos dedicar nesse momento do semestre é conversarmos um pouco mais sobre como estruturar a introdução do trabalho. Tá? E aqui a ideia central da introdução é você construir um argumento para que o leitor entenda o contexto, né, que o trabalho foi desenvolvido, entenda o tema que está sendo investigado e compreenda quais são os problemas que o trabalho visa responder, que a pesquisa visa responder. Né? Então, você apresenta o tema, especifica o problema, trata a bibliografia relevante, apresenta eventualmente as suas hipóteses e ou os objetivos da pesquisa. Isso é a introdução, ou seja, a introdução de forma argumentativa leva o leitor, desde uma introdução geral ao tema até o problema da pesquisa. É como se fosse um funil. Você conduz de forma argumentativa o leitor para o problema da pesquisa. Tá? O que vai na introdução? 4 grandes pontos. E eu gosto de alternar o 2 com o 3. Tá? Mas, na minha visão, o que vai na introdução? A contextualização do tema, o que se sabe hoje sobre o tema, que é o estado da arte, quais são as lacunas que existem na literatura, ou seja, o que não se sabe, e qual é o propósito ou objetivo do trabalho. Tá? Então, essencialmente, esta é a estrutura de uma boa introdução. Você contextualiza o tema, isto é o que nós sabemos, isto é o que nós ainda não sabemos, e isto é o que o trabalho visa esclarecer, visa avançar, frente ao que nós não sabemos. Tá? Então, o que é essa contextualização? Você apresenta aí o campo, você, de uma forma muito rápida, apresenta a grande área de pesquisa e tenta aí dar uma dimensão sobre a relevância dessa área. Você torna para o leitor o tópico de uma forma introdutória, né? Mas não totalmente básica. Pensem bem, o leitor de vocês é alguém que está numa graduação. Né? Esse é o foco do leitor de vocês. Não é aquela pessoa que só tem o 2º grau completo e não é o expert da área. O foco, quando você escreve, é alguém que está na sua graduação, na sua pós-graduação, nem sua pós-graduação, mas não é alguém que domina completamente. Então, você precisa apresentar o tema. Logo a seguir, você diz o que se sabe hoje sobre o tema. Por exemplo, o que nós sabemos hoje sobre o impacto das mudanças climáticas em torno da saúde mental das pessoas? Depois, o que ainda não sabemos? O que não está claro? O que é controverso? O que precisa ser melhor compreendido? Quais são as limitações dos estudos anteriores? E aí é o gancho para o parágrafo final, que é a partir de questões A, B e C,
O trabalho atual, a pesquisa atual, se propõe a esclarecer em maior profundidade os impactos das mudanças climáticas, especialmente daquelas ocorridas que levam a situações de catástrofes e desastres naturais, no ponto de vista da saúde mental. Em maior profundidade são analisados estudos, ou deverão ser analisados estudos que esclarecem sobre as respostas pós-traumáticas dos participantes ou dos indivíduos expostos a eventos estressores decorrentes de alterações nas mudanças climáticas, né, no clima na Terra. Tá? Bom, como fazer isso? Né? Então, acho que é essa aqui a ideia, né? Do mais geral para o mais específico. Tá? Essa é a ideia central. Do mais geral, como é que você apresenta, então, há um debate atual sobre o impacto do ser humano nas mudanças, o papel do ser humano nas mudanças climáticas. Tá? Então, você começa, o que são mudanças climáticas? São não sei o quê, como o aquecimento global, blá, blá, blá. Então, você começa apresentando o tema. Hoje, o que nós sabemos, o que nós não sabemos e o que o trabalho busca responder. Vocês se deram conta de que eu não preciso 25 páginas para introduzir o meu trabalho. De fato, um artigo, né, de uma revista científica, do início ao fim, tem, em geral, 25 páginas. Por 25 páginas, eu estou querendo dizer folha A4, margens 2 a 2,5, fonte 12, né? Espaço 1,5. Tá? Então, eu não vou usar 25 páginas para introduzir o trabalho, porque 25 páginas tem todo o trabalho. Então, o que é uma boa introdução? Uma boa introdução é algo em torno de 1,5 página, 2 páginas e meia, aonde há uma evidência sobre o domínio da literatura na área. E uma evidência sobre a atualização do autor no tema que ele está tratando, ele ou ela. Tá? Então, não se trata de algo muito extenso, mas se trata de algo realmente profundo. Você pode, e geralmente acontece, escrever, para escrever 1,5 página ou 2, usar algo como 20 referências. É mais ou menos assim. Tá? Então, você está querendo mostrar que você domina o campo. Bom, eu agora vou mostrar uma receitinha de bolo que eu acho que é muito útil, né? Pode ser muito útil para a redação de vocês. Tá? E essa receitinha de bolo basicamente, façam um fluxograma ou um esqueleto dos principais parágrafos da introdução. Então, isto é algo que eu gostaria que vocês começassem agora, não nesse minuto, mas após a aula de hoje, a organizar. É um arquivo do Word ou o editor de texto que vocês utilizarem, né? Que vai ser um esqueleto, vai ser os principais tópicos da introdução. O que eu penso começar a falar e onde é que eu quero chegar? Vocês querem chegar no objetivo geral do trabalho de vocês. Como é que vocês começam contextualizando o trabalho? Aí, como é que funciona uma introdução? Vocês, possivelmente, quando estudaram para o vestibular, estudaram para fazer redação. Né? E a redação você tem uma introdução geral, você tem o argumento A, o argumento B e depois uma conclusão. Né? Uma tese, antítese e depois uma síntese. Uma introdução bem feita é mais ou menos assim, no sentido de que você tem uma ideia principal em cada parágrafo.
E um parágrafo é um conjunto de frases, tá? Então, você tem uma ideia principal e um conjunto de frases para dar conta daquela ideia central. Mas para tornar o primeiro parágrafo fluido, a leitura fluida entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, você tem frases de transição. No inglês, pontes. Então, vejam vocês. Primeiro, um grande fluxograma. Qual é a minha estrutura geral? Segundo, um rótulo. O que eu vou tratar? Asma, exacerbações, mecanismos, aspectos antivirais, hipótese. Qual é a mensagem? A mensagem do primeiro parágrafo é dizer que a asma é uma condição crônica e que requer terapia regular. E qual é a ponte? A ponte é que tem um alto custo médico. Tá? Tem um burden, tem uma carga, né, do ponto de vista de saúde muito grande. Por exemplo, as exacerbações, que é o segundo parágrafo. Qual é a mensagem? É que é muito prevalente e leva a vários prejuízos. Qual é a ponte? Apesar da terapia atual. Então, tudo isso acontece mesmo com os esquemas atuais de tratamento. Logo, eu preciso entender os mecanismos. Qual é a mensagem do terceiro parágrafo? Olha, tem que aspectos virais na asma, tem aspectos de inflamação em órgãos específicos na asma. Então, qual é a ponte? Seria, então, interessante buscar novos alvos terapêuticos? Bom, do ponto de vista dos estudos com antivirais para asma, sendo a asma também uma condição viral, dos antivirais, será que isto é algo que pode ser efetivo em animais? Por que, então, em estudos pré-clínicos, por que não testar isso em asma? E qual é a hipótese, né, que nós, então, investigamos, né, e nós hipotetizamos isto, o nosso objetivo é testar isto, então nós fizemos, e aí vem o objetivo do trabalho, que é testar uma nova droga antiviral nas exacerbações da asma. Aí, para cada um deles, para cada um destes parágrafos, vocês vão encontrar as referências que apoiam e suportam, teoricamente, o que vocês estão dizendo. Tá? Então, e isto aqui é algo central, essa estrutura geral da introdução e essa estrutura para escrever a introdução. Se vocês dominarem isso, vocês vão conseguir dominar redação científica de uma forma satisfatória. Tá? Porque passa a ser uma estrutura internalizada e depois vira algo quase que um pouco mecânico. Tá? Então, com o tempo, isso deve acontecer. Deixa eu dar agora um exemplo. Vou mostrar um exemplo de como fazer isso. Bom, esse aqui é um artigo, né, que fala sobre desesperança, ideação suicida e depressão em pacientes renais crônicos em tratamento por hemodiálise ou transplante. E eu vou mostrar para vocês a introdução do trabalho. Este númerozinho aqui é uma maneira de apresentar as referências, a gente chama isso estilo Vancouver, ou ICMJE, que são jornais da área médica ou biomédica. Então, é uma referência, sei lá, Christensen 2019, no artigo tal, tá? Em vez de botar aqui, assim, ó, Christensen, 2019, tá? Só põe um no texto. Bom, eu vou ler para vocês. A doença renal crônica tem elevada prevalência. Referência. O Brasil é o segundo país em número absoluto de realização de transplantes renais. Em 2013, foram X transplantes, apesar desses dados, a demanda ainda é grande. Em 2013, 8.600 pacientes ativos na lista de espera, referência, e aproximadamente 100 mil pacientes em diálise no Brasil, a maior parte deles em hemodiálise, referência.
Isto aqui é a contextualização do trabalho. Aí segue. A doença renal crônica acarreta uma série de limitações na qualidade de vida. Contextualização, como no caso de outras doenças crônicas, gera uma incidência maior de psicopatologias do que na população geral. Já é o estado da arte. A prevalência de depressão é maior nessa população, particularmente em tratamento dialítico crônico. E também há poucos relatos sobre o maior índice de desesperança, outra referência, e tentativas de suicídio, outra e outra referência. Apesar de o transplante proporcionar melhor qualidade de vida quando comparado a outras formas de tratamento renal substitutivo, não localizamos estudos que observassem de forma comparativa se essa melhoria repercute nos sintomas de depressão, de desesperança e ideação suicida em sujeitos bem-sucedidos em modalidades terapêuticas diferentes. Aqui é a lacuna, é o que nós não sabemos. Então, contextualizei, apresentei o que sabemos e apresentei o que nós não sabemos. Dado a isso, objetivamos avaliar se existe diferença na intensidade de sintomas de depressão, desesperança e presença de ideação suicida entre pacientes em hemodiálise ou transplantados renais. Analisamos também se as variáveis de atividade laboral, blá, 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 tem a ver com isso. Então, vejam vocês. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, em 3 parágrafos, mas usando 14 referências, os autores introduziram o tema, apresentaram o que se sabe na literatura, apresentaram a lacuna e colocaram o objetivo do trabalho deles. Fica claro de que nós não precisamos usar 25 páginas para chegar nisso. Tá? O que nós precisamos é construir um argumento sólido para que isso aconteça. Até aí, pessoal, tudo bem? Tá bom. Então, eu vou avançar um pouquinho mais. Bom, agora, nós vamos fazer vários trabalhos que envolvem revisão de literatura. Que artigos eu devo escolher? É um misto. O foco maior são os artigos mais recentes, mas eu posso ter também aqueles trabalhos seminais ou originais, ou os pioneiros da técnica ou da área, e também posso ter artigos que não são os mais recentes, mas são os de maior impacto, os mais importantes. Então, isto é algo que é um mix, é um balanço, que é difícil quando a gente não sabe tanto sobre um tema, escolher. Tá? Então, o melhor é a gente, eventualmente, começar o contato, a leitura com o tema, através de artigos que revisam o próprio tema. Tá? Então, são os artigos de revisão na literatura. Tá? E com o tempo e o trabalho, o que a gente espera? É que vocês possam produzir artigos que vão ser a base que outros profissionais acadêmicos, estudantes, possam consultar quando quiserem saber mais sobre o tema. E isso aqui é um pouquinho o conjunto de referências, né, que eu usei ali na apresentação. Bom, agora a ideia, então, é parar um pouquinho a gravação e a gente fazer uma sessão de conversa sobre o que eu apresentei, tá?